Boa noite. O Bamerindos está oferecendo a sua carteira hipotecária para a Caixa Econômica por R$1,5 bilhão de reais. O Banco Central não concorda com essa avaliação e pondera. Para a transação é preciso o financiamento do PROET, que só pode ser concedido em caso de fusão de bancos. O Bamerindos precisa devolver R$930 milhões que vem tomando diariamente da Caixa Econômica Federal. O resto do dinheiro seria usado para dar um fôlego até que o Bamerindos consiga vender títulos federais e a empresa de papel e celulose Impastel. O senador José Eduardo Andrade Vieira, o maior controlador do banco, está em Brasília conduzindo as negociações com o governo. Um consumidor de Curitiba toma uma atitude que muita gente gostaria de ousar quando compra uma mercadoria que não funciona. Jadir Bueno não pensou duas vezes. Levou a máquina de lavar até a frente da loja onde fez a compra, só para destruí-la a marretadas. Ele comprou a máquina há 35 dias, mas ela funcionou apenas 3 vezes. Depois de tentar, em vão, trocar a mercadoria, Jader perdeu a cabeça e partiu para a destruição em público. O gerente da loja foi logo se defendendo, dizendo que estava tentando resolver o problema. A falta de paciência vai custar caro a Jadir. Com a atitude que tomou agora, não adianta mais reclamar para o PROCON. Você vai ver no Jornal da Globo, o traficante queria montar no Brasil uma sucursal do cartel de Cali. Pelé entra na briga para trazer a Olimpíada para o Rio. Divórcio real vai ser anunciado amanhã, daqui a pouco. O governo redobra esforços para garantir a aprovação definitiva da CPMF. O dia de hoje foi de muita reclamação contra a volta do imposto sobre o cheque. Falta mais uma votação na Câmara. Depois, o imposto ainda depende de uma lei complementar definindo as regras. É coisa para daqui uns 4 meses. Mas o protesto já começou. O impacto sobre a economia é bastante alto, embora a causa seja nobre. O governo que tem falado em reduzir o custo do Brasil e encaminha ao Congresso Nacional a adoção de mais um imposto que vai afastar cada vez mais o setor produtivo nacional da competição internacional. Quem precisa tomar dinheiro vai pagar mais caro por isso. No mínimo, ele está pagando 0,20 a mais pelo dinheiro que ele está tomando. O aplicador do dinheiro deve receber um líquido menor. O remédio pode salvar a saúde, mas tem efeitos colaterais sérios. Com a inflação baixa, 0,2% pesa e vai refletir nos preços e nas taxas de juros. O governo diz que está consciente disso e pode conter os ralos. O governo tem mecanismo para fazer o controle financeiro para evitar que a inflação suba com a CPMF. O governo venceu a batalha, mas sabe que a guerra não acabou. A pressão dos setores insatisfeitos com o novo imposto deve aumentar. Por isso mesmo, a articulação política deve ser redobrada para garantir a aprovação da CPMF no segundo turno, previsto para daqui a 2 semanas. O governo ainda não calculou exatamente quanto vai ganhar ou perder com a CPMF. Se o imposto do cheque for totalmente repassado aos juros da dívida pública, o impacto será de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Na melhor das hipóteses, veja só, a CPMF pode arrecadar 4 bilhões e 800 milhões de reais. O Banco Central espera só uma lei do Congresso para evitar que o novo imposto sobre cheques diminua o rendimento das cadernetas de poupança. A lei que regulamenta a CPMF deve isentar da contribuição as cadernetas com depósitos por mais de 90 dias. Os bancos ainda não decidiram se vão mexer nos juros das outras aplicações, para que elas não percam da inflação depois de descontado o imposto. Nem o Ministério da Fazenda calculou ainda o impacto sobre o mercado e sobre as dívidas do setor público. Essa conta é mesmo difícil, mas todos os economistas concordam que a CPMF vai ter um impacto sobre os juros. Quem vão sofrer são os endividados, como o próprio governo federal. Ele deve 151 bilhões de reais no mercado financeiro. O Tesouro Nacional diz que vai evitar ao máximo o impacto da nova contribuição. Mas se a CPMF aumentar os juros da dívida do governo em 0,2%, a conta adicional para o Tesouro vai ser de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Quase 2/3 de tudo que o ministro da Saúde pretende arrecadar com o novo imposto. O economista Raul Veloso, um dos maiores especialistas em contas públicas, diz que o governo não tinha alternativa para financiar a saúde. Mas garante, deve aumentar o custo da dívida do governo. Vai ser difícil saber quanto. Não tem como identificar a perda, o aumento do custo para ele, olhando os dados de taxa de juros. O efeito fica embutido, escondido. Não há como constatar. A poupança trimestral pode ser recriada e logo para os aplicadores que quiserem escapar da CPMF. Os primeiros prejudicados com o novo imposto são os investimentos em renda fixa.
No caso do fundo de curto prazo, o investidor pode receber menos do que aplicou se não prestar atenção ao dia do saque. Quem aplicar R$1.000, de cara vai pagar 0,20% do total referente à CPMF. Com isso, o valor inicial da aplicação passa a ser R$ 998. Depois de 9 dias, acrescidos de juros, o valor passa para R$ 1.000,33. Se o investidor quiser sacar o dinheiro, vai levar para casa apenas R$ 998,33. Conclusão, para conseguir receber algum rendimento acima dos R$1.000 investidos, o dinheiro tem de ficar aplicado por, no mínimo, 17 dias. Um avião avaliado em R$300 mil é roubado do aeroporto de Goiânia em plena luz do dia. Os ladrões conseguiram por telefone autorização para a decolagem. O avião era um Seneca 3 como este, de propriedade da Sevel Cecílio Veículos, e ficava guardado no hangar da Voar Táxi Aéreo. Por volta do meio-dia, uma pessoa, usando o nome do proprietário do avião e do comandante, fez um plano de voo para São Miguel do Araguaia por telefone. Também por telefone foi pedido que o avião fosse rebocado do hangar da Voar Táxi Aéreo para o pátio principal do aeroporto. Um procedimento nunca feito antes pelos donos do avião, mas que foi autorizado pela Voar Táxi Aéreo. O roubo só foi descoberto depois que o avião já tinha decolado e a Infraero descobriu que o código do piloto estava errado. A Polícia Federal está investigando o caso e até o início da noite não tinha pistas do paradeiro do avião. Os donos do bimotor desconfiam da facilidade com que o avião conseguiu decolar do aeroporto. A nossa indignação é quanto à segurança do caso do hangar, que foi da Voar, e do aeroporto, né, das autoridades do aeroporto, que permitiu uma decolagem de um avião com um plano de voo que foi alterado e com código da autorização do comandante errado. A polícia já descobriu que foram 2 homens que levaram o avião e que eles voaram em direção ao norte do país. Um menino de apenas 11 anos arma um cenário de confusão em Pelotas, Rio Grande do Sul. Tudo começou quando ele encontrou um ônibus vazio, estacionado, com a porta aberta e a chave na ignição. O garoto deu a partida e começou sua aventura de 3 quilômetros. No caminho, o ônibus bateu em 3 carros, uma carroça e ainda derrubou uma árvore. Na delegacia, o menino trapalhão disse que só queria conhecer a sensação de dirigir. Mas logo um ônibus... A Polícia Federal descobre que um venezuelano preso no Rio é um dos traficantes mais procurados pela Polícia Internacional. Henri Pineda pretendia montar no Brasil uma base do cartel de Cali. O venezuelano Henri Pineda é um dos traficantes mais procurados pela Interpol, a Polícia Internacional, mas foi parar na cadeia por acaso. Há 2 meses, quando tentava embarcar para Cali, na Colômbia, foi flagrado pelo aparelho de raio-x do Aeroporto Internacional do Rio. Estava com $720 mil numa bolsa. Foi detido por evasão de divisas. Pineda disse que veio ao Brasil montar uma empresa de importação e exportação para trazer tequila mexicana. A firma chegou a ser criada e registrada na junta comercial, mas era só uma fachada. O endereço não existe. Para a Polícia Federal, o principal negócio da empresa era o tráfico de cocaína. Segundo a Interpol, Pineda é chefe de uma quadrilha que faz parte do cartel de Cali. O objetivo dele no Brasil era estabelecer um braço do cartel aqui no Rio de Janeiro através da criação de uma empresa de importação e exportação. O plano era trazer cocaína da Colômbia de caminhão e tequila do México de navio. Aqui a carga dos contêineres seria trocada e a droga seguiria para os Estados Unidos e a Europa como se fosse a bebida mexicana. Ele já tentou fazer o mesmo esquema na República Dominicana e na Holanda, mas não deu certo. A polícia da República Dominicana apreendeu 700 quilos de cocaína que pertenciam a Pineda. Na Holanda, para onde ele vai ser extraditado, 31 integrantes da quadrilha foram presos com 120 quilos da droga. Você vai ver daqui a pouco no Jornal da Globo. Consumidores caem no conto do apartamento na praia. A Camila não comprou um par de X só porque ele é uma gracinha. Há 3 meses, ela arrumou um bom motivo para começar a pensar melhor no futuro. A Fiat já há muito tempo se preocupa com isso. Com a segurança da Camila e de seu filho,
Com o ar que ele vai respirar e com o destino que um dia o seu pai vai ter. A Camila sabe que o futuro do seu filho depende do que for feito hoje. E embora não entenda muito bem de carro, ela sabe do que uma paixão é capaz. Fiat. 20 anos fabricando carros e construindo o futuro. O que faz o homem ser diferente? O que separa o homem dos demais? O que faz com que o homem viva, ame, conquiste? A paixão. A paixão de ir cada vez mais longe. Johnny Walker Red Label. A cor da paixão. Para comemorar um ano, os lojistas do Ponteio investiram em preços especiais. Somente no dia 12, você tem 12 horas de ofertas, 50% de desconto real em produtos sinalizados em todas as lojas. É assim que se comemora. Mercado Central, ofertas especiais todas as semanas. O que já era bom ficou melhor ainda. Leite moça Nestlé, R$1,15. Frutas e legumes, 79 centavos o quilo. Mercado Central, tudo o que você precisa agora com o melhor preço. A Caixa Econômica Federal está ampliando o número de mutuários com direito a desconto no saldo devedor na hora de quitar o imóvel. Contratos assinados entre 86 e 88 vão ter desconto de 40%. E os contratos firmados entre 89 e 90 vão pagar 30% menos. O Mapping vendeu a sua lucrativa financeira para o banco BBA. O negócio foi acertado hoje por 50 milhões de reais. O BBA levou 100 milhões de reais em ativos, um patrimônio de 31 milhões de reais e uma carteira com 55 mil contratos. Novo golpe no mercado imobiliário em São Paulo. Compradores pagaram para ter um apartamento na praia, mas ganharam apenas o direito de usar o imóvel 7 dias por ano. Propaganda enganosa, corretor mal intencionado e contrato mal feito. Essa combinação acabou levando quase 200 pessoas a perder dinheiro. Todas pensavam estar comprando um apartamento neste prédio em construção em Itanhaém, no litoral paulista, mas ficaram com apenas 1,52 do imóvel. Quanto tempo o senhor ficou pagando? 3 anos. 3 anos, o senhor pagou mais de 3 mil reais? Mais de 3 mil reais. 112 compradores recorreram ao PROCON. Muitos passaram mais de um ano indo e vindo de reuniões para desfazer o negócio e receber o dinheiro de volta. Mas a construtora Torre Blanca não cumpriu nenhum acordo. Além disso, protestou quem parou de pagar as prestações. Eu vou pagar mais uma vez? Não posso ficar dando dinheiro para a Torre Blanca. Diante da negativa da empresa em atender os telefonemas e participar de novas reuniões, o PROCON orientou as pessoas lesadas a contratar um advogado. Eles decidiram entrar com uma ação coletiva contra a construtora Torre Blanca. Vão ter que desembolsar mais dinheiro. Cada pessoa vai pagar R$150 para entrar na ação coletiva. Para evitar esse tipo de problema, o PROCON faz um alerta ao futuro comprador de imóvel. Antes de tudo, ele deve conhecer o local até para verificar a infraestrutura, também conhecer outros empreendimentos que a empresa já tenha construído e, claro, antes de estar pagando qualquer quantia ou de estar assinando o contrato, ele deve solicitar uma minuta desse contrato para levar um advogado e consultar, lógico, tirar suas dúvidas ou um órgão de defesa do consumidor. A reportagem da Rede Globo em Curitiba tentou falar com os donos da construtora Torre Blanca durante toda a semana, mas eles disseram que não vão falar sobre o assunto. No contrato está escrito que os consumidores adquiriram um time sharing, um sistema pelo qual a pessoa compra o direito de uso do imóvel por um período de tempo fixo por ano. O principal acusado da maior parte das fraudes no golpe dos carros roubados no Rio de Janeiro se defende. Ele diz que outros funcionários tinham acesso à senha dele no computador. 88 policiais estão envolvidos no golpe da venda de carros roubados. Eles usavam as senhas de acesso aos computadores da polícia para apagar registros de roubo e vender os carros com documentos legais. Já existem provas contra 6 policiais.
O primeiro da lista dos 6 a serem indiciados é o operador de telecomunicações da polícia, Paulo Sérgio Werner da Silva. Nas fitas de computador, ele aparece como responsável pelos cancelamentos de 388 registros de carros roubados. Paulo trabalha atualmente na divisão de fiscalização de armas e explosivos, mas na época da fraude era um dos operadores do CEPOL, o Centro de Comunicações da Polícia. Nós localizamos o policial na casa dele, num condomínio fechado na zona norte da cidade. Nós falamos com ele pelo interfone e o policial concordou em dar entrevista, mas não quis ser filmado. Ele nega as acusações. Eu ganho 300 e poucos reais líquidos, não tenho carro, não tenho telefone celular. Na defesa, o policial denuncia a falta de segurança do sistema. Diz que a senha dele no computador era usada por todos. Algumas vezes eu emprestei senha mesmo e muitas vezes eu abria a tela do computador e deixava direto, às 12 horas corridas. E a direção sabia, todas as direções, todos os diretores que trabalharam no CEPOL sabiam do problema. O corregedor-geral da Polícia Civil do Rio, Manuel Vidal, não quis comentar essas declarações do policial. O corregedor disse que só vai falar sobre o caso quando terminar o inquérito. Você vai ver daqui a pouco no Jornal da Globo, brasileiros devoram Cláudia Schiffer com os olhos. Pelé em Atlanta faz campanha para o Rio 2004. Quem sempre acreditou no trabalho. Quem sempre acreditou nas pessoas. Tem tudo para acreditar que os obstáculos podem ser superados. Estamos no caminho certo. Acredite, o Brasil é de ouro. Banco do Brasil, nosso ouro é você. Design 10, segurança 10, motor 1000. Fiat Palio ED e EDX, lançamento 13 e 14. Em todas as concessionárias Fiat. O Ministério da Saúde adverte: evite fumar na presença de crianças. A Tech Shop tem as melhores condições para comprar o seu computador para sua empresa, para sua casa. Veja só. Pentium 100 MHz, 8 MB, HD 1 GB, monitor colorido 19 de 146, kit multimídia Discovery, 8 velocidades, 19 de 44,69. Ofertas como essa só na Tech Shop. O melhor programa para você. Avenida Raja Gabaglia, 4055, fone 2966033. O ministro Pelé tem amanhã, em Atlanta, uma prova à altura do seu status de superatleta. O rei chefia a delegação brasileira que vai apresentar oficialmente a candidatura da cidade do Rio de Janeiro como sede da Olimpíada de 2004. Oliveira, com Pelé do lado do Rio, o Rio já tem uma vantagem enorme. Pois é, Mônica, o projeto Rio 2004 é mesmo para valer e começa amanhã a deslanchar. Pelé tem duas credenciais que valorizam muito a apresentação da proposta carioca. É o atleta do século, reconhecido como o maior jogador de futebol de todos os tempos e ocupa um cargo oficial. É ministro extraordinário dos esportes. Nenhuma autoridade olímpica vai deixar de prestar atenção em argumentos de rei. A coisa importante que eu acho é que, primeiro, o Brasil é na América do Sul, nunca teve uma Olimpíada na América do Sul. Segundo, o Rio de Janeiro é uma das poucas cidades que pode congregar todas as modalidades de esporte num raio de 12 a 15 mil metros quadrados. Então, isso são coisas que nas outras cidades não foi possível, como aqui, por exemplo, em Atlanta, os jogos são de Atlanta, mas jogam em Miami, jogam na Geórgia, isso tenho certeza que é um grande handicap para o Brasil. A disputa vai ser longa e dura. A sede dos Jogos Olímpicos de 2004 só será conhecida no ano que vem.
São adversários fortes, como Roma e Buenos Aires, por exemplo, e outros francamente. Contra essas cidades, o Rio é favorito, como a cidade do Cabo, na África do Sul, e Porto Rico. Durante um ano, representantes do Comitê Olímpico Internacional visitarão todas as cidades. Acredita-se que Estocolmo, capital da Suécia, é uma forte candidata, como Atenas, da Grécia, onde nasceram as Olimpíadas e que foi sede de novo em 1896. O Rio será visitado entre 21 e 25 de novembro. Em março do ano que vem se conhecerão as 4 ou 5 finalistas. E no dia 5 de setembro sairá a decisão: quem vai ser a sede da Olimpíada. Sediar uma Olimpíada pode significar que um país entrou no primeiro mundo. Foi o que aconteceu nas Olimpíadas de Tóquio com o Japão e com a Coreia do Sul por causa das Olimpíadas de Seul. Pode dar muito dinheiro, como em Los Angeles, a primeira Olimpíada lucrativa, mas pode dar muita dor de cabeça. Ser a sede de uma Olimpíada custa $1 bilhão. Atlanta, por exemplo, está perdendo, por enquanto, 150 milhões. Se o Rio quer mesmo correr esse risco, muito vai depender do que fizerem aqui os atletas brasileiros a partir de sexta-feira da semana que vem, quando a bola começa a rolar. A seleção brasileira de futebol embarcou hoje atrás da única medalha que não tem, o ouro olímpico. E raras vezes se viu tanto fã nos aeroportos do Rio e São Paulo. Em Cumbica foi uma verdadeira caça ao ídolo, com os fãs disparando atrás de qualquer possibilidade de autógrafo. Ídolo encontrado, ídolo cercado. Como atravessar o corredor polonês até o avião? Muito difícil. No Rio, a mesma coisa. Foi tanta, mas tanta tietagem que os torcedores realizaram uma proeza ainda não conseguida por nenhum time de futebol do mundo nos últimos 2 anos. Fazer o sorridente Zagallo ficar carrancudo. Já imaginaram se voltam com o ouro? Começa a ser desvendado o segredo da saída de Romário, que está deixando o Flamengo. Ontem nós dissemos que os boatos davam conta de que ele iria para o Palmeiras. Hoje se descobriu que o clube, na verdade, é o Valência, que quer levar o craque para a Espanha ainda este mês. E por uma quantia milionária. Romário vai receber $8 milhões para jogar 3 anos no clube espanhol, Mônica. Bem menos que o Ronaldinho. Mas 8 milhões para o bolso dele. Ah, bom. Obrigada, Oliveira. Nada melhor que o Museu Brasileiro de Escultura como cenário para a supermodelo alemã Claudia Schiffer. Ela desfilou agora à noite em São Paulo e apenas 600 pessoas tiveram o privilégio de vê-la de perto. O desfile lançou sandálias da coleção Primavera-Verão de uma indústria brasileira. Mas não foram só os pés que mereceram atenção especial de Claudia Schiffer. Ao entrar na passarela, a supermodelo fez questão de ajustar o decote do vestido, sempre com muito charme. A top model alemã, que queria ser advogada, desfilou durante meia hora ao lado de outras 25 modelos brasileiras e guardou uma surpresa para o final. Na hora de usar o biquíni, foi a única a não mostrar as pernas. Elas ficaram bem guardadas numa calça de veludo. Veja a seguir no Jornal da Globo, o divórcio real vai ser anunciado amanhã. Se você tiver olhos azuis, peça um mundi da Caixa Azul. Um mundi com recheio de creme de leite. Se você tiver olhos verdes, peça um mundi da Caixa Verde. Um mundi com recheio de creme de avelã. Mas se você tiver olhos castanhos, como os meus, existem os dois. Você tem olhos cor de chocolate. Mundi, o bombom da garoto, para adultos. Você quer administrar o seu dinheiro através do seu computador? Talvez seja bom escutar a opinião de quem entende desses assuntos. Dinheiro e computador. Unibanco and Microsoft are working together on a home banking system that's really cool. You should have one. It's like having a whole bank on your desk. Ligue 0800 12 0122 e peça o seu. Why didn't my bank think of that? Pois é, também não sei. Na mais antiga destilaria registrada da América, Jack Daniels, no Tennessee,
Os responsáveis pelos barris como Lilburn e Billy têm muito tempo. Sabe, o envelhecimento do Jack Daniels exige um processo lento, sem pressa. Às vezes não é necessário fazer nada para se fazer o melhor. E nada é exatamente o que eles fazem. Quite a move, Billy. I thought you'd like it. Jack Daniels Tennessee Whiskey. Olha aí, minha gente, dias 12, 13 e 14 de julho tem o 13º Forró do Feijão Queimado. Fogos, barraquinhas e o grande concurso de quadrilhas. Forró do Feijão Queimado, bairro Uca, próximo ao zoológico. Vai laço! Festival Chandel, a jato de tinta. Transparências Verbatim, cartuchos Epson, papel Chamex, cartuchos HP. Pronta entrega e os melhores preços em todas as lojas Chandel. Uma reviravolta na Irlanda do Norte. A polícia permite que protestantes passem por bairros católicos na cidade de Portadown. É uma parada para lembrar a vitória protestante há mais de 3 séculos. A proibição tinha provocado distúrbios por 4 dias. Com a liberação, ocorreram novos conflitos com a polícia, desta vez por parte dos católicos. E o pior ainda está por vir. Amanhã é o aniversário da batalha em que o rei católico foi derrotado. A explosão de uma bomba em Moscou fere 5 pessoas. A bomba estava no ônibus elétrico na capital russa. Ninguém assumiu a responsabilidade pelo atentado, mas suspeita-se dos separatistas chechenos. Há 3 dias, o governo russo bombardeia posições rebeldes na Chechênia, depois de uma trégua de 6 semanas. Os Estados Unidos caçam o visto do presidente da Colômbia, Ernesto Samper, devido à suspeita de que ele recebeu dinheiro de traficantes de droga. Com essa decisão inédita, o governo americano mostra que não está convencido da inocência do presidente, absolvido pelo Congresso colombiano no mês passado. Apesar dos protestos da Europa e da Organização dos Estados Americanos, os Estados Unidos vão punir empresas de outros países que tenham negócios em Cuba. Ontem, o governo americano tomou a primeira medida nesse sentido. Proibiu a entrada de executivos da companhia de mineração canadense Sherritt. O objetivo é pressionar outros países a aderirem ao embargo econômico americano contra o governo de Fidel Castro. O comentário é de Paulo Francis. A partir de agosto, empresas americanas que foram expropriadas por Fidel Castro poderão processar empresas de outros países que negociam com a Cuba de Fidel Castro. Isso agora é lei. A lei Helms-Burton, assinada pelo presidente Clinton. A razão é que Fidel Castro mandou derrubar um teco-teco de exilados cubanos de Miami que jogava folhetos de propaganda sobre Cuba. Deve ocasionar a Fidel novas agruras, porque Cuba já está caindo pelas tabelas. Talvez o governo americano nem aplique demais a lei, mas a simples existência da dita cuja vai intimidar muita gente que gostaria de botar um dinheirinho em Cuba, onde tudo dá lucro, porque não há iniciativa privada alguma. Mas a tensão entre Estados Unidos e Cuba, que existe desde 1959, há 37 anos, não diminuiu um tico sequer. Demorou, mas Diana e Charles chegaram a um acordo. O primeiro-ministro inglês, John Major, vai anunciar amanhã o divórcio do herdeiro do trono. A princesa conseguiu muito menos do que queria, informa de Londres a repórter Beth Lima. A notícia do divórcio estava sendo esperada depois da visita do presidente da África do Sul, Nelson Mandela, à Inglaterra. Mas a rainha pressionou o príncipe Charles para entrar logo num acordo financeiro com a princesa. Diana queria 70 milhões de dólares, mas deve receber do príncipe muito menos, uma bolada em torno de 20 milhões de dólares. A princesa vai perder o título de Sua Alteza Real e será conhecida como Diana, princesa de Gales. Ela também não conseguiu o cargo de embaixadora informal da Grã-Bretanha. Diana vai ter que abrir mão de um escritório que ainda mantém no Palácio St. James, onde o príncipe Charles vive e trabalha, mas vai continuar morando no Palácio de Kensington. Beth Lima, de Londres, para o Jornal da Globo.
Criança Esperança 96. Em Guarapuava, interior do Paraná, milhares de crianças estão voltando a estudar. Elas se esforçam para tirar boas notas e não faltam às escolas. Por um bom motivo, os alunos mais aplicados podem ganhar uma casa. O concurso já reduziu em 1/3 a evasão escolar na cidade. Lilian tem apenas 8 anos e já é dona dessa casa onde mora com a família. Muito estudiosa, Lilian não falta às aulas e só tem notas boas no boletim. Por causa disso, pôde participar de um sorteio da prefeitura que distribuiu aos alunos mais aplicados vários prêmios, inclusive casas. Sorte da família, que antes pagava aluguel com muita dificuldade. Ela mesma chegou e falou para mim: mãe, agora nós já ganhamos uma casa, graças a Deus, agora vai acabar esse negócio do pai esquentar a cabeça com aluguel. Essa motivação tem levado às escolas de Guarapuava milhares de crianças. O número de alunos matriculados aumentou de 9 mil para 15 mil. E é muito difícil alguém faltar. Somar boas notas é só o que as crianças daqui querem. Cada um se esforça para ser o melhor aluno da sala de aula. Passar de ano por média e não faltar às aulas vai garantir a eles a participação num concurso em que podem ganhar bicicletas, videogames e até realizar um grande sonho, que é ganhar uma casa. Este ano, entre as dezenas de prêmios, o programa Bom Boletim oferece mais 5 casas. Muitas crianças tinham abandonado os estudos. É o caso de Eliane, 15 anos. Durante 4 anos, ela ficou fora da escola para ajudar os pais nessa barraquinha de frutas e doces. Mas os pais viram que era melhor Eliane voltar a estudar. Eliane espera ter a sorte de ganhar uma delas no fim do ano. Se consigo ganhar essa casa para melhorar, né? Quero deixar meus pais felizes esse ano também. Uma boa noite e até amanhã. Rede Globo Minas. Assista agora Campeões de Bilheteria com o filme The Fly, Condenados pelo Vício. Classificação 18 anos.